por inspiração, Leí acorda. Ele ergue o olhar com uma expressão de quem recebeu uma nova revelação divina. Será uma grande aventura e eu peço com carinho, se inscreve, curta e compartilha e deixa um comentário para esse conteúdo chegar a mais pessoas, e por isso peço sua ajuda, pois somos pequeninos ainda. Porém, com sua ajuda vamos crescer. Luz espalhai. Continuando, essa revelação de Leí vem com uma missão que testaria a fibra e a fé de cada um de seus filhos. Leí reúne seus 4 filhos, Lamã, Lemuel, Sam e Nefe, o jovem de olhar determinado. Leí aponta na direção de Jerusalém. Ele declarou aos seus filhos que deveriam retornar à perigosa cidade que haviam abandonado. A tarefa era obter os registros sagrados dos antepassados, as placas de latão que estavam em posse de um homem poderoso e rico chamado Labão. Lamã e Lemuel murmuram entre si, balançando a cabeça em negação e descrença. Seus olhares são de medo e raiva. Lamã e Lemuel imediatamente se rebelaram em seus corações. É uma coisa difícil que ele nos pede, diziam eles. Labão é um homem poderoso e ele não nos entregará os registros. Ele antes nos mataria. Nefe se adianta, seu rosto cheio de uma convicção que desafiava a juventude. Ele disse a seu pai: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Os 4 irmãos viajam pelo deserto rochoso, refazendo o caminho de volta para Jerusalém. A jornada é longa e cansativa, e assim os 4 partiram. A jornada de volta era tão árdua quanto a de ida, mas agora o propósito era claro. Embora o caminho para cumpri-lo estivesse velado em incerteza, fora dos muros de Jerusalém, os irmãos lançam sortes. A sorte cai sobre Lamã, que parece contrariado e relutante. Chegando à cidade, decidiram por sorteio quem iria falar com Labão. A responsabilidade recaiu sobre o irmão mais velho, Lamã, que foi embora com um coração pesado de dúvida. Lamã se aproxima da imponente casa de Labão, que é guardada por servos. Ele hesita antes de entrar, porém encontrou Labão junto com seus guardas. Ele pediu a Labão, em nome de nosso pai, que nos entregasse os registros sagrados de nosso povo. Dentro de uma sala cheia de tesouros, Labão, um homem de aparência severa, grita com Lamã, apontando sua espada para a frente, ordenando seus soldados a matarem Lamã. Labão encheu-se de ira. Ele chamou Lamã de ladrão e se recusou a entregar os registros. Ele gritou que não valiam nada e que, se nos visse novamente, tiraria as vidas deles. Lamã foge apavorado da casa e corre pelas ruas de Jerusalém, olhando para trás com medo. A primeira tentativa havia resultado em uma falha total e uma ameaça de morte. Ele retornou para os irmãos, amedrontado e derrotado. Os irmãos estão escondidos do lado de fora dos muros da cidade, discutindo acaloradamente. Lamã e Lemuel gesticulam, querendo desistir. A fúria de Labão abalou meus irmãos. Lamã e Lemuel estavam prontos para abandonar a missão e retornar de mãos vazias ao pai Leí no deserto, pois o medo havia superado sua fé. Nefe se levanta. Sua expressão é de esperança e determinação. Ele propõe uma nova ideia aos seus irmãos. Mas Nefe exorta a terem coragem. Propõe um novo plano. Lembrem, deixamos para trás o ouro e a prata de nosso pai. Vamos buscar essa fortuna e oferecer a Labão em troca das placas. Foram, portanto, à terra de herança e reuniram os tesouros da família. Os irmãos vão até a casa que pertencia a Leí e começam a reunir objetos de ouro, prata e outros tesouros que haviam abandonado. Cada peça de ouro era um pedaço de nossa antiga vida, um sacrifício que estávamos dispostos a fazer em nome da obediência. Eles retornam à casa de Labão e apresentam o tesouro a ele. E Labão escuta atentamente. Quando ele viu a imensa riqueza, sua cobiça foi despertada. Ele não queria mais apenas os registros, ele queria tudo. Labão grita ordens para seus servos, que avançam com espadas. Os irmãos soltam o tesouro e fogem. Ele tomou os bens e, em vez de lhes dar as placas, ele nos expulsou e enviou seus servos para nos matarem. A cobiça de Labão não conhecia limites nem honra. Fugiram mais uma vez por suas vidas, deixando para trás não apenas a esperança de obter os registros, mas também toda a riqueza que possuíam no mundo. Os irmãos correm desesperadamente pelas ruas, escapando por pouco dos servos de Labão. Escondidos em uma fenda de rocha fora da cidade, Lamã e Lemuel estão mais furiosos do que nunca, culpando Leí e Nefe. Escondidos e de mãos vazias, a ira dos irmãos mais velhos de Nefe explodiu. Eles estavam extremamente irritados, culpando Nefe e o pai por Tilós, feito perder tudo. A raiva se torna física. Lamã, o mais forte, levanta uma vara de madeira para golpear Nefe e Sam.
A murmuração se transformou em violência. Eles, que eram mais velhos, levantaram-se contra ele e seus irmãos mais novos e começaram a ferir com uma vara. Havíamos falhado 2 vezes, perdido tudo, e agora estavam sendo atacados. Enquanto feriam com a vara, a dor física era menor do que a dor de ver a dureza do coração deles. Mas Sam e eu, Nefe, ficamos firmes na fé e os céus viram a bondade em nossos corações. Eles haviam se esquecido do propósito divino que os guiava. De repente, uma luz brilhante e celestial enche a caverna, forçando Lamã e Lemuel a recuar, assustados. E eis que, no auge de sua fúria, um anjo do Senhor apareceu. Ele desceu e parou diante deles, envolto em uma luz que dissipou a escuridão da caverna e de seus corações. O anjo, uma figura imponente e luminosa, fala com uma voz poderosa, repreendendo Lamã e Lemuel, que caem no chão de medo. E o anjo lhes falou, dizendo: Por que feris vosso irmão com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante? E o anjo lhes falou, dizendo: Por que feris vosso irmão com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante? Voltai a Jerusalém, pois o Senhor entregará Labão em vossas mãos. O anjo acende e a luz desaparece. Lamã e Lemuel estão no chão, tremendo, ainda atordoados pela visão. Lamã e Lemuel tremiam, pois haviam sido repreendidos por um mensageiro de Deus. E depois que o anjo partiu, a luz celestial se foi, mas o temor permaneceu. Eles se levantam, mas em vez de se arrependerem, começam a murmurar novamente, dizendo: Como é possível que o Senhor nos entregue Labão? No entanto, a dureza de seus corações era tão grande que, mesmo depois de uma visitação angélica, questionaram como poderiam enfrentar Labão e seu exército de 50 homens. Nefe, agora de pé e cheio de força espiritual, se vira para eles, sua voz ressoando com o poder do Espírito. Então lhes falou, dizendo: Como podeis duvidar? Como podeis esquecer as grandes coisas que o Senhor fez por nossos pais? Esquecestes que Moisés dividiu as águas do Mar Vermelho? Se o Senhor tem tanto poder, certamente Ele pode entregar Labão e seus 50 homens em nossas mãos. Sua determinação é inabalável. Ele os exortou, dizendo: Sejamos fiéis em guardar os mandamentos do Senhor, pois eu irei à cidade, não retornarei, até ter obtido os registros que o Senhor ordenou. Nefe se vira e começa a caminhar sozinho em direção a Jerusalém, deixando seus irmãos para trás, observando-o com uma mistura de medo e admiração. E com essa promessa, Nefe os deixou e partiu para os muros de Jerusalém, não sabendo de antemão o que deveria fazer, mas sendo guiado unicamente pelo Espírito. Ele se aproximou dos muros da cidade sob o manto da noite. Seu coração estava cheio de fé, mas sua mente não tinha um plano. Ele confiava que o Espírito o guiaria. Passo a passo, na escuridão, Nefe caminha sozinho pelas ruas escuras e vazias de Jerusalém à noite. A cena é tensa e cheia de sombras. Em uma rua escura, Nefe se depara com um homem caído no chão, embriagado. Ele se aproxima e reconhece Labão. Estava embriagado com vinho, e enquanto ele avançava, eis que encontrei um homem caído por terra. Ao me aproximar, vi que era Labão. A lâmina é de aço finíssimo e o cabo é de ouro puro. Nefe a desembainha. A lâmina era do aço mais precioso, e o punho, de ouro puro, era uma obra de extraordinária beleza e poder. Nefe sente a presença do Espírito. Sua expressão é de horror e conflito. Ele ouve a voz do Espírito em sua mente. E o Espírito me constrangeu, dizendo: Mate Labão. Mas eu disse em meu coração: Nunca em minha vida derramei o sangue de um homem. E recuei, desejando não ter que matá-lo. A voz do Espírito fala novamente, mais forte: É melhor que um homem pereça do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. O Senhor o entregou em tuas mãos. Nefe, agora com uma expressão de solene resolução, segura a espada com firmeza. Ele entende o peso do mandamento. Então, lembrou das palavras do Senhor. Ele sabia que sem os registros, que continham a lei e os profetas, seu povo definharia na incredulidade. A tarefa era obter os registros sagrados dos antepassados, as placas de latão. Minha obediência era necessária para a salvação de gerações. Nefe pega Labão por seus cabelos e, com a própria espada de Labão, cumpre o terrível mandamento do Senhor. Portanto, obedeci à voz do Espírito, e com sua própria espada tomei a vida de Labão para que pudesse obter os registros para o bem do meu povo. Então, vesti as roupas de Labão e sua armadura, fui à sua casa e me dirigi ao servo que guardava os registros, um homem chamado Zorã. Zorã, o servo, enganado pela aparência e pela voz, entrega as pesadas placas de latão a Nefe.
falei com Zoran com a voz de Labão, e ele, pensando que eu era seu mestre, obedeceu-me prontamente e me entregou as placas de latão. A missão estava finalmente ao alcance de minhas mãos. Nefe, disfarçado como Labão e carregando as placas, ordena a Zoran que o siga. Eles caminham pelas ruas escuras em direção aos portões da cidade. Nefe ordenou a Zoran que o seguisse, dizendo-lhe que iria ter com meus irmãos mais velhos, que estavam fora dos muros. Ele não suspeitou de nada e me acompanhou, carregando os tesouros de seu mestre. Fora dos muros, Nefe se aproxima do local onde seus irmãos estão escondidos. Quando seus irmãos o viram, pensaram que era Labão e que ele havia o matado, ao vê-lo vestido como Labão. Eles gritam de medo e começam a fugir. Dominados pelo pânico, eles começaram a fugir da minha presença. Nefe tira o elmo e chama por eles com sua própria voz. Eles param, atordoados, e retornam. Zoran, percebendo o engano, tenta fugir, mas ele o chamou com sua própria voz, e eles pararam. Foi então que Zoran percebeu que não era seu mestre e, cheio de medo, tentou correr de volta para a cidade. Nefe, sendo ágil e forte, segura Zoran, impedindo-o de escapar. Ele fala com Zoran com calma, mas com firmeza. Sendo mais forte, Nefe o segurou e fez-lhe um juramento. Prometi que, se ele viesse conosco em nossa jornada, seria um homem livre e não o feriríamos. O rosto de Zoran passa do medo para a consideração e, finalmente, para a aceitação. Ele faz um juramento a Nefe. As palavras de Nefe o tranquilizaram. Ele prometeu que iria para o deserto, e a partir daquele dia, Zoran se tornou um amigo fiel e um irmão para nós em nossa jornada. E assim, com os registros sagrados em nossa posse e um novo companheiro de viagem, fizemos nosso caminho de volta para a tenda de nosso pai no deserto. Eles chegam ao acampamento. Saria, a mãe, os vê de longe e corre ao encontro deles, chorando de alegria e alívio. A chegada causou grande alegria, especialmente a minha mãe, Saria. Ela havia chorado, acreditando que eles haviam perecido no deserto. Mas agora, sua tristeza se transformara em júbilo. Lei pega as placas de latão, suas mãos de ancião tremem de reverência. Ele começa a ler, e seu rosto se ilumina ao descobrir sua genealogia. Meu pai, Lei, pegou os registros e começou a examiná-los. Ele descobriu que continham 5 livros de Moisés e a genealogia de seus antepassados. Ele soube que era descendente de José, que fora vendido para o Egito. A família inteira se reúne ao redor de um altar, oferecendo sacrifícios e orações de agradecimento a Deus. Seus rostos expressam uma profunda gratidão e alegria. E Lei encheu-se do Espírito e profetizou. A família inteira se regozijou imensamente. Oferecemos sacrifício e holocaustos e demos graças ao Deus de Israel, pois ele havia cumprido sua palavra e preparado um caminho. E assim, a missão que parecia impossível foi cumprida, não pela força do homem, mas pela fé que move a mão de Deus. A família de Lei agora possuía as palavras sagradas, a base para o seu futuro e a herança para seus filhos. Eles aprenderam que quando o Senhor dá um mandamento, ele verdadeiramente prepara um caminho. Mas a alegria no deserto seria breve. Uma nova ordem do Senhor estava prestes a ser dada. Uma missão ainda mais delicada. Desta vez, era buscar algo mais valioso que a prata e o ouro. Era para buscar esposas para a descendência futura. É um nascer de um novo dia. E a nova jornada vem no próximo vídeo. Eu te vejo lá. Vamos agora ao tema desse estudo. Abaixo fixado no primeiro comentário está um link para você obter gratuitamente um exemplar do livro de Mormon. Se inscreve, curta e compartilha com pesquisadores, elders e sisters, amigos da sua ala e estaca. Luz espalhai. A voz de Lei, um fogo a guia. Voltem à terra que
portas de latão em Jerusalém, na lei a história, um povo a manter o poder da palavra, o sagrado refém. Pela fé marcharemos até o poder obter. O rei Labão com fúria e poder nos nega os escritos, nos faz padecer. Os irmãos se abatem, começam a lutar. Um anjo de luz dos céus a descer. O Senhor entregará, basta nele crer. Guiado no escuro, sem nada saber, apenas o Espírito a me proteger. Uma espada na mão, um decreto a cumprir. É melhor que um pereça que a nação venha a ruir. O aço cumpriu seu destino final, e Zorão, o escravo liberto do mal. As placas nas mãos, aliança brilhante, Jerusalém fica para trás. Um novo lar a buscar, de volta ao deserto, alegria de Leí. Saria exulta a fé que eu vi. Um povo guiado, um futuro a descer. Sacrifício e esperança para sempre viver. Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pela qual suas ordens possam ser